Palavra com você, e eu quero compartilhar sobre o cuidado do céu a respeito de Deus com você. Eu creio que Deus, Ele quer cuidar das nossas vidas, e existe um cuidado dos céus para nós, existe um cuidado especial de Deus para os seus filhos, e nós precisamos entender porque, na verdade, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para trazer vida e vida abundante. Agora, uma vida abundante é uma vida que desfruta daquilo que Deus tem. Uma vida abundante é uma vida que desfruta do melhor do Senhor. Agora, nós só podemos desfrutar do melhor do Senhor quando nós somos livres da ansiedade. E eu sei que falar de ansiedade hoje é algo, às vezes, muito difícil, porque ansiedade é tido como uma doença, e realmente é, e às vezes as pessoas precisam compreender o que a Bíblia diz a respeito de tal assunto, porque nós vivemos num mundo, irmãos, e até mesmo um cristianismo humanista, e um cristianismo humanista é aquilo que o homem pega o que a Bíblia diz e muda o seu significado. Então hoje, se você pega uma pessoa que ela tem o costume de roubar coisas, ela pega e vai entrar nas casas das pessoas, rouba e começa, isso se torna um vício. Mas a Bíblia chama isso de pecado. Mas aí, se você for olhar pelo lado clínico, a pessoa que tem esse costume já não é mais pecado. Isso já se tornou uma doença, já se tornou uma enfermidade, a pessoa tem uma doença. E aí você pega outra pessoa então, que ela tem o costume de trair a esposa, e adulterar, e ter vários relacionamentos, e a Bíblia chama isso de adultério. Mas o homem pega e muda, fala, não, isso não é pecado, isso é uma compulsão sexual. E sabe, eu só posso ser liberto quando eu aprendo a dar nome para aquilo que a Bíblia diz o que é. Eu só posso experimentar de libertação, de cura, de transformação, quando eu dou nome para aquilo que a Bíblia dá nomes. Mas hoje nós não podemos falar muito disso. Então, às vezes quando eu vou falar sobre ansiedade, às vezes eu falo que a ansiedade é pecado, não sou eu que estou dizendo, mas a palavra do Senhor. E a minha intenção aqui não é criticar e nem condenar, e nem gerar peso sobre a sua vida. Mas se nós queremos experimentar do melhor de Deus, nós precisamos saber o que a Bíblia diz a respeito disso. Nós precisamos ter luz e luz da palavra do Senhor, para que nós possamos ser transformados. Porque o problema é esse, é que o diabo ele quer roubar a paz do seu coração. O diabo ele quer realmente impedir você de desfrutar de uma vida plena, trazendo preocupações. E hoje eu quero compartilhar com você, como que eu posso receber esse cuidado do céu? Como que eu posso ser livre de toda ansiedade? Como que eu posso ser livre de toda preocupação que tem roubado a minha paz? Eu queria, na verdade, eu vou ser bem textual hoje com você, porque a Bíblia diz a respeito disso. Eu queria ler um texto com você que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quando ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo
que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, fala assim, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Aqui o Senhor Jesus, ele fala sobre a questão da ansiedade, sobre a questão da preocupação, e como eu estava falando, isso foi feita uma pesquisa, segundo a OMS, o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade, cerca de 18,6 milhões de pessoas, irmãos, têm sofrido de ansiedade, têm sofrido desse tipo de transtorno, e isso atinge cada um de nós. Agora, nós precisamos entender o que é ansiedade. Ansiedade é você se preocupar com um problema que não está acontecendo. Ansiedade, na verdade, é você sofrer antecipado. Ansiedade é você preocupar com algo que nem aconteceu. Ou seja, ansiedade é você deixar de viver uma vida plena hoje, se preocupando com o que vai acontecer amanhã. É você deixar de viver uma vida plena hoje, se preocupando ou tendo medo do que vai acontecer amanhã. E quando eu e você, nós vivemos dessa maneira, na verdade nós estamos estrangulando a nossa alma, nós estamos estrangulando as nossas emoções. Você está deixando de experimentar o melhor do Senhor, e aí você fica sendo privado de ter esperança, porque nós precisamos entender três coisas. A primeira delas, a ansiedade é algo destrutivo. Eu sei que na vida de muitos irmãos, a ansiedade já se tornou algo comum. Às vezes o corre-corre da vida já deixou você ansioso, já deixou você vive uma vida estressado. Mas nós precisamos entender que a ansiedade, ela não é de Deus para você, não é de Deus para mim. Ansiedade é algo maligno que vem para roubar a sua paz, E o primeiro aspecto é que a ansiedade nos destrói. Por quê? Porque a ansiedade, ela nos coloca entre, às vezes, o remorso do passado e a preocupação do futuro. Ela me coloca como tendo medo do que eu vivi, mas também tendo medo do que eu vou viver. E quando eu vivo uma vida preso no passado, mas com medo do amanhã, eu não vivo hoje. Por isso a ansiedade, ela vem para destruir o nosso presente. Toda pessoa ansiosa, ela não desfruta do presente, porque ela ou está presa no passado, ou está com medo do futuro. E por causa disso ela deixa de viver o hoje. Mas sabe de algo? A Bíblia diz que Deus tem planos bons para você. Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. E quando eu vivo uma vida ansiosa, eu não vou desfrutar do melhor do Senhor. Eu não vou desfrutar dos planos que Deus tem para a minha vida. Por quê? Porque o medo gera incredulidade. Então, o primeiro aspecto é que a ansiedade, ela destrói o nosso presente. Mas a ansiedade também, ela nos cega. Por que, pastor, que ela nos cega? Porque a ansiedade, ela impede você de enxergar a providência divina sobre a sua vida. A ansiedade, ela impede você de enxergar as bênçãos que Deus está fazendo hoje na sua vida. A ansiedade, ela leva você a não acreditar que Deus vai mudar a circunstância. E esse é o problema muitas vezes.
com medo do amanhã, você despreza as bênçãos de hoje. Com medo de não ter condição de pagar o aluguel amanhã, você despreza o pão de cada dia que Deus está colocando no seu prato hoje. A bênção perde o valor, porque a ansiedade, ela cega o nosso coração. A ansiedade nos faz incrédulos. Na verdade, eu creio que a ansiedade é o útero da incredulidade. Por quê? Porque a ansiedade, ela anula a sua fé. Alguém ansioso, ele não tem fé para crer que vai mudar. Alguém que está preso na sua ansiedade, ela não tem fé para acreditar na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor a seu respeito. Mas nós precisamos entender o que o Senhor tem para nós. E de uma maneira bem textual, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele vem trazer o remédio para a nossa ansiedade. Eu não sei qual que é o nível de estresse que você vive, eu não sei qual que é o nível de ansiedade que você tem, mas eu sei de algo: Deus, ele tem um cuidado para você. Deus, ele tem um cuidado especial para os seus filhos. Ele tem um cuidado especial para nós. E aqui do versículo 25 até o 34, Jesus vem discorrendo a respeito das preocupações do dia a dia. Jesus, ele vem discorrendo das preocupações do amanhã. Porque, na verdade, é isso que gera preocupação. É isso que gera preocupação. Então, interessante que a raiz de toda preocupação é o medo. A raiz de toda preocupação é o medo, lá no final. Então, por exemplo, uma mulher que dá à luz e ela tem depressão pós-parto. No final de tudo, o que é essa depressão pós-parto? É o medo de não ser uma boa mãe. É o medo de não cuidar bem dessa criança, de não conseguir dar leite, de não conseguir cuidar, mas no final a raiz é o quê? É o medo. É o medo. Mas nessa noite você precisa entender algo. A Bíblia diz lá em 1 João que o verdadeiro amor não é o meu, não é o seu, é o do Senhor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Se você realmente quer experimentar de cura de Deus, primeiro aspecto, entenda. Eu vou falar isso mais adiante, mas já me adiantando. Você tem um Deus que zela por você. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que zela por você. E aqui nesse texto é interessante, porque o texto ele começa com uma expressão dizendo por isso. Ou seja, ele está ligando o versículo 25 ao 26. E o versículo anterior, a Bíblia diz sobre Mamon, que o homem não pode servir a dois senhores, a Deus e a riquezas. Ou seja, Jesus aqui está fazendo uma ligação com o texto anterior. Por quê? Por que Jesus está fazendo essa ligação? Porque todo homem, presta atenção nisso, ele busca algo. Não é natural você viver uma vida sem objetivo. Não é natural, não é da vontade do Senhor que você não tenha uma ambição na vida. Agora, quando eu falo ambição, claro que tem ambição positiva e negativa. Tem ambições de Deus, mas tem ambições malignas também. Mas todo homem e toda mulher foi criado para ter ambições. E são essas ambições que vai levar você a viver. São essas ambições que vai levar você a acordar e buscar uma vida melhor para sua família, para sua casa. E aí, em função dessas ambições, Jesus nesse texto aqui, ele coloca o reino de Deus. E ele coloca as coisas dessa vida. Você vai perceber que Jesus aqui, ele faz um paralelo dessas duas ambições do homem. A segurança natural, a segurança humana de conforto, de ter o que comer, o que vestir, de ter um bom trabalho, mas a segurança também de buscar aquilo que é de Deus para nós. E sabe que esse é o problema? Quando eu busco coisas erradas, ou quando eu tenho ambições erradas, eu vou frustrar.
quando eu não busco aquilo que é da vontade do Senhor para a minha vida, eu vou viver uma vida ansiosa, eu vou viver uma vida angustiada a respeito do meu futuro. Por quê? Porque você não nasceu para buscar os seus interesses. Presta atenção nisso. Você não nasceu para buscar os seus projetos. Você nasceu por causa de um propósito divino. E você só vai ter sentido na sua vida quando você viver os planos que Deus tem para você. Enquanto você não estiver vivendo os propósitos do Senhor, enquanto você não estiver vivendo aquilo que Deus projetou para você, infelizmente, eu vou viver uma vida de frustração. Mas, mais do que isso, o interessante é que Jesus coloca nesse texto, que ainda que você esteja repleto de preocupações, ou desafios, você não precisa andar ansioso. Você não precisa viver uma vida ansiosa. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus 6, 26, é nesse mesmo texto. Pode deixar aberta nesse texto, nós vamos discorrer sobre esse texto. E aqui está o primeiro remédio que eu quero compartilhar com você para que eu e você sejamos curados de toda ansiedade. Mateus 6, 26 diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Essa é a primeira verdade que nós precisamos conhecer para sermos curados de nossa ansiedade. A cura da ansiedade vem quando você entende o valor que você tem para Deus. Se você quer ser livre de toda ansiedade, você precisa compreender qual que é o seu valor. E aqui o Senhor, Ele fala de um elemento muito importante, é você entender que para Deus você tem um valor. E Jesus fala: olha, você vale muito mais do que as aves. E se Deus cuida de uma ave, quanto mais de você. Se Deus cuida de um passarinho, e às vezes esse passarinho cai no chão e morre, quanto mais dos seus filhos. Quanto mais dos seus filhos. Quando você entende o valor que você tem para Deus, e você entende que você está nas mãos de Deus, você crê que você está nas mãos de Deus? Você crê que o Senhor, Ele te sustenta? Mas a mão de Deus não é uma mão mole que deixa as coisas cair. Já viu que tem gente que tem a mão mole, onde pega cai? A mão de Deus não é assim. Deus sustenta o universo, mas também sustenta a sua vida. Quando eu entendo que a minha vida está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, você pode deitar em paz e saber que tem um Deus que está trabalhando em seu favor, saber que tem um Deus que está cuidando da sua vida, saber que tem um Deus que está zelando por você. E aí um versículo anterior, volta para o 25, Mateus 6, 25. Olha o que Mateus 6, 25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo que eu e você possamos viver num nível acima do natural. O que um homem natural preocupa? Com comida e bebida e vestimento. Isso é o que o homem procura, são coisas naturais: comer, beber, reproduzir, morrer. Mas Jesus está falando o que aqui? Isso é muito mais do que um alimento. Você está nessa terra com um propósito muito maior do que só ter uma vida boa. Você foi colocado aqui com um propósito muito maior do que ter só um bom trabalho. Você foi colocado aqui com um propósito muito maior do que ter apenas uma família jóia legal. Você foi chamado para marcar uma geração.
Você foi colocado aqui por causa de um propósito eterno. O Senhor Jesus, na verdade, Ele quer que eu e você possamos tirar o nosso foco daquilo que é natural. Por quê? Porque se eu sou natural, eu vou me preocupar só com o que é natural. Mas Jesus está falando o quê? Olha, muito mais é o corpo do que a comida, muito mais é o corpo do que a bebida. Ou seja, saia da zona natural. Pare de se preocupar apenas com aquilo que é natural. Por quê? Porque quando eu me preocupo apenas com o que é natural, eu vou viver uma vida carnal em busca apenas de um conforto e um bem-estar. Eu vou apenas procurar um conforto e um bem-estar, mas a vontade de Deus é muito mais do que isso. É verdade que nós vamos ter aflições. Jesus mesmo falou: no mundo nós vamos ter aflições, mas você pode ter bom ânimo, porque eu venci por você. Nós vamos ter perseguições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci por você. Então, você viver uma vida abençoada não significa que você não vai ter problemas, não significa que você não vai ter lutas. Sim, vai. Qual que é a diferença? É que no meio da luta você tem Jesus. No meio da luta você tem uma pessoa que te garante a vitória. No meio do problema você tem uma esperança onde você pode se sustentar. Esse é Cristo. Esse é Cristo. E nós precisamos entender que você foi chamado para confiar no Senhor, apesar de qualquer circunstância, apesar de qualquer problema, tem um Deus que te sustenta. E é por isso que o Senhor Jesus fala, no versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso de sua vida? O que Jesus estava dizendo aqui? A sua preocupação não resolve nada. Ficar preocupado não vai mudar nada. Ficar preocupado não muda a situação, mas rouba a sua fé. Rouba a sua fé, rouba a sua esperança. E aí é por isso que Jesus fala, você que é ansioso, Jesus falando, os ansiosos eles têm pouca fé. Os ansiosos eles têm pouca fé, por quê? Porque a nossa ansiedade não muda. E aí ele continua no versículo 28, porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, olha a expressão do versículo 30 que Jesus fala. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. O que Jesus está falando? Jesus cuida de uma erva, que hoje está bonita, mas amanhã vai para o forno. Quanto mais de você acha que Ele não vai cuidar? Você acha que Ele não vai cuidar de você, que por causa de você, Ele enviou Cristo Jesus para morrer numa cruz? Você acha que Ele vai negligenciar um cuidado a seu respeito? Você acha que Ele não vai cuidar das suas necessidades? Mas quando eu não compreendo a importância que eu tenho para Deus, eu vou viver angustiado. Quando eu não entendo o tanto que Deus se importa comigo, eu vou viver uma vida preocupada. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que não há nada pequeno demais para você. Presta atenção nisso. Não há nada pequeno demais para você que não seja importante para Deus. E nada que às vezes possa ser tão grande que é capaz de fugir do controle de Deus. Deus se importa com você. Deus se importa com as suas particularidades. E nós precisamos realmente entender isso. Então, se você quer ser livre, se eu quero ser livre de toda ansiedade, eu preciso saber que Deus se importa comigo. Mas outra coisa que eu preciso compreender é que eu sou livre de toda ansiedade quando eu deixo de ver Deus, presta atenção nisso, apenas como Deus. Como assim, pastor? Complicou um pouco. Você é livre de toda ansiedade
quando você deixa de ver Deus apenas como Deus e passa a enxergar como aquilo que Ele é para você. Interessante, se você for abrir a sua Bíblia no Sermão do Monte, Jesus ele ensina os discípulos a orar. E aquela oração ali nunca havia sido feita antes. Um judeu nunca se referia a Deus como Pai, somente a Deus. Para os judeus, Deus era apenas um Deus. Ele nunca tinha tido essa visão de Deus como um Pai. Mas aí Jesus vai ensinar os discípulos a orar. Como que Jesus começa orando? Ensinando os discípulos a orar. Pai Nosso. Sabe qual que é o problema? E esse problema também é meu e seu. Nós até conhecemos Deus como Deus, mas não conhecemos Deus como Pai. Você até sabe que Deus é Deus, mas você não ainda conhece Deus como Pai. Se eu quero ser livre de todo medo, de toda ansiedade, de toda preocupação, eu preciso saber que eu tenho um Pai que cuida de mim. E esse Pai é o meu Deus. Interessante que essa figura de Deus como Pai, ela só se apresenta no cristianismo. Em nenhuma outra religião do mundo, você vai perceber um Deus sendo adorado e também ser Pai. No judaísmo eles não chamam Deus de Pai. O budista não chama Deus de Pai. O muçulmano não chama Alá de Pai. Nenhuma religião. É apenas o cristianismo. Por quê? Porque só no cristianismo você pode orar ao seu Deus falando: Pai Nosso que estás no céu. Papai querido, eu estou precisando tanto de algo do Senhor. Pai, eu estou precisando que o Senhor venha me socorrer. E sabe, essa é a revelação mais poderosa do Evangelho. Porque esse Pai que você tem como Deus não é um Pai abusivo, não é um Pai omisso, não é um Pai ausente. Pelo contrário, Ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai provedor, Ele é um Pai protetor, Ele é um Pai amoroso, que decidiu cuidar dos seus filhos. Que decidiu cuidar dos seus filhos. E é por isso que Jesus então, Ele ensina os discípulos a orar assim: Pai Nosso que estás no céu. E aí, interessante, se você pega Mateus capítulo 6, ali no versículo 31 e 32, olha o que Jesus diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos. Presta atenção nisso aqui. Eu tenho 3 filhos em casa, e se você tem filho, você sabe disso. Seu filho, ele preocupa se vai ter comida na hora do almoço para ele? Seu filho, ele preocupa, fala: nossa, será que hoje vai ter janta? Será que meu pai tem dinheiro para comprar janta? Nossa, será que hoje vai ter café da manhã? Não. Eu tenho o meu mais novo agora, ele ficou apaixonado em pão. Ele não almoça mais, ele só come pão. E ele chega e fala: pai, eu quero pão. Ele não preocupa, ele não fala assim: pai, o senhor tem dinheiro para comprar pão? Não, ele sabe, vai ter pão em casa. Se você tem filho, seu filho na hora do almoço, ele não pergunta: mãe, e aí, o papai comprou feijão, carne, arroz, óleo? Não, ele vai sentar na hora do almoço, ele vai sentar na mesa e ele vai ter a certeza, vai ter o papá dele lá hoje. Por que ele tem essa convicção? Porque ele sabe que você é pai e mãe dele. Agora deixa eu te dizer algo. Você sabe que você tem um pai que cuida de você? Você sabe que você tem um pai que cuida de você e não vai deixar nada faltar para você? Você sabe que você tem um pai que você entregou a sua vida nas mãos dele? Presta atenção, você não entregou a sua vida nas mãos de qualquer pessoa. Você entregou a sua vida nas mãos de Deus. E esse Deus te tomou por filho, por filha. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Se um dia você creu em Cristo Jesus, se um dia você entregou a sua vida para Ele, você se tornou filho, filha de Deus. E sabe, Ele está cuidando de você. Quando eu entendo isso, que eu tenho um pai que cuida de mim, que eu tenho um pai que me ama, que eu tenho um pai que vai cuidar,
Você não vai preocupar com a sua comida ou com a sua bebida, porque você sabe que você tem um Deus que está cuidando de tudo. Você tem um Deus que está zelando por você. Você tem um Deus que sabe das suas necessidades. Olha o que diz o verso 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Ou seja, as pessoas que não conhecem Deus como Pai, que fica preocupado com essas coisas. Que fica preocupado com a comida, com a bebida, com a vestimenta, com o que vai comer, com o dinheiro que tem que entrar. Mas aquele que sabe que tem um Pai, ele sabe que Deus está cuidando de nós. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. O que tem afligido o seu coração? Qual é a preocupação que tem tomado conta da sua vida? Sabe o que Deus quer falar para você? Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe do seu problema. Pastor, mas por que não resolve? Porque você não entregou para Ele. Porque você está tentando resolver. Porque nós estamos tentando resolver. Quando eu entendo que é o Senhor que vai resolver, você descansa. Quando eu entendo que é o Senhor que vai fazer, eu descanso. Interessante, estava falando isso essa semana. Jesus chama os discípulos para passar para outra margem do rio. Jesus vira e fala: olha, nós vamos para outra margem. E eles entram no barco. De repente começa uma tempestade no barco. A Bíblia fala que os discípulos ficam apavorados, porque o vento estava soprando, a água estava entrando, e eles ficaram desesperados, foram procurar Jesus. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. E os discípulos viram para Jesus e falam o quê? Jesus, o Senhor não se importa. A água está entrando, o barco está afundando e o Senhor está dormindo. Não estou entendendo não. Por que Jesus estava dormindo? Sabe por que Jesus estava dormindo? Porque Ele tem um Pai que estava cuidando dele. Ele sabia, se Deus me mandou passar para outra margem, Ele vai me levar do lado de lá. Você sabe que você tem um Pai que está cuidando de você? Quando você acorda cedo, você sabe que você tem um Pai que está cuidando do seu dia? Que já preparou um dia de trabalho abençoado para você? Que já preparou às vezes vendas que precisam ser realizadas, metas que precisam ser batidas? Você confia que Deus está no controle da sua vida? Pastor, quem que vive isso? É aquele que entendeu que tem um Pai. É aquele que não vive com medo. Aquele que sabe que tem um Pai que cuida dele, ele não vive com medo. Nós conhecemos às vezes Deus como Deus, mas presta atenção nisso. Conhecer Deus como Deus gera medo em nós. Porque pode ser que eu quebre uma regra, pode ser que eu pise na bola, pode ser que eu venha falhar, e aí eu não sei se Deus está favorável a mim, eu não sei se Deus está a meu favor. Por quê? Porque eu errei. Isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar estresse, isso vai gerar medo. Mas quando eu sei que eu tenho um Deus, e esse Deus é meu Pai, presta atenção no que eu vou te dizer. Talvez você pode até se escandalizar comigo. Eu posso às vezes até viver uma vida pródiga, como filho pródigo. Mas quando eu entendo que eu tenho um Pai e eu necessito de algo, e eu resolvo voltar para casa, Ele vai cuidar de mim. Talvez sabe por que nós vivemos ansiosos? Porque nós pecamos pra caramba, porque nós erramos pra caramba, e nós achamos então que agora Deus não pode me abençoar. Como é que Deus abençoa aquele que erra? Como é que Deus abençoa aquele que falha? Como é que Deus abençoa aquele que não está vivendo uma vida direitinho? Não tem jeito, pastor, então eu vou ter que viver ansioso. Não. Você precisa entender que teve um dia lá na cruz do Calvário, que os seus pecados foram perdoados, que toda a nossa dívida foi quitada,
que toda nossa dívida foi quitada, que o Senhor, Ele nos perdoou em Cristo Jesus, e não resta mais nenhuma condenação sobre nós. E quando você entende isso, você consegue viver uma vida em paz, você consegue viver uma vida tranquila. Por quê? Porque perdão já foi liberado sobre você. Agora, quando eu não entendo que eu não fui perdoado, eu não consigo viver uma vida sem ansiedade. Deixa eu te perguntar, você crê que você já foi completamente perdoado? Você crê que todos os seus pecados já foram lavados pelo sangue? Pastor, mas eu vou errar. É verdade, sim, você vai errar, você vai falhar, mas cada um dos meus e dos seus pecados, eles foram perdoados pelo sangue de Cristo. Quando eu entendo isso, não tem mais dívida. Quando eu entendo isso, não tem mais condenação sobre a minha vida. Quando eu entendo isso, eu posso viver uma vida em paz. Eu posso viver uma vida sabendo que o Senhor, Ele está favorável à minha pessoa. Por quê? Porque em Cristo Jesus eu fui perdoado. Em Cristo Jesus eu fui completamente lavado. Em Cristo Jesus eu fui abençoado. Então, creia que em Cristo Jesus você já foi completamente livre. Que em Cristo Jesus você já foi completamente livre de toda condenação. E você pode viver em paz com Deus. Em paz com Deus. Em paz com Deus, porque essa é a vontade do Senhor. O problema é que muitas vezes nós achamos que eu só vou ser qualificado para ser abençoado, ou eu só vou me tornar justo o dia que eu me comportar bem. E é interessante que Jesus, Ele diz isso lá no versículo 33 do capítulo 6. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu decido buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, tudo o que Jesus descreveu aqui, comida, bebida, vestimento, cuidado, vai ser acrescentado na minha vida. Todas essas coisas são acrescentadas quando eu busco o reino e a sua justiça. Agora eu preciso entender o que é buscar o reino e o que é buscar a sua justiça. Porque buscar o reino de Deus, claro que é buscar a vontade do Senhor. Buscar o reino de Deus é buscar o governo do Senhor para as nossas vidas. Buscar o reino de Deus é buscar fazer a vontade do Senhor. Mas o que é buscar a justiça de Deus? O que é buscar a justiça de Deus? Será que buscar a justiça de Deus é eu procurar me tornar justo? Com a minha obediência, eu conquistar a justiça pela minha obediência, através das minhas obediências? Não, você precisa entender o que a Bíblia diz. E lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a palavra do Senhor diz algo muito importante. Aquele que não conheceu o pecado, 1 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então presta atenção aqui. Paulo está mostrando aqui como que Jesus se fez pecado. Jesus, ele não se fez pecado cometendo pecado. Jesus, ele não se fez pecado realizando pecado. Da mesma maneira, presta atenção nisso, você não se torna justo praticando justiça. Você se torna justo crendo em Cristo Jesus. Porque a Bíblia fala que nós fomos feitos em Cristo justiça de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que o justo viverá pela fé. Então, buscar a justiça de Deus, é você entender que em Cristo Jesus você já é justo. Você não vai ser justo quando você se comportar melhor.
Você não vai ser justo quando você obedecer mais. Não, você já é justo por causa do sacrifício de Cristo. Da mesma maneira que Abraão foi justificado pela fé, hoje nós somos justificados por meio de Cristo Jesus. E aí quando eu entendo isso, eu estou buscando a justiça de Deus. Quando eu entendo isso, eu estou buscando a justiça. Então eu preciso entender que eu me torno justo crendo de uma maneira correta, crendo que de fato eu já fui justificado em Cristo Jesus. Olha o que diz Romanos capítulo 4, versículo 6. Paulo aqui fala que o homem ele é abençoado quando o homem abençoado é aquele que Deus atribui justiça independente de obras. Olha o que diz. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui, ou seja, coloca justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. O que a Bíblia está dizendo? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o homem abençoado é aquele que Deus atribuiu, colocou justiça, independente das suas obras. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos que você só pode ser abençoado se você se comportar bem. E é por isso que isso gera ansiedade nas nossas vidas, porque na maioria das vezes nós não nos comportamos bem. Na maioria das vezes nós erramos e falhamos. Mas quando a Bíblia diz que quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas vão ser acrescentadas, buscar a justiça de Cristo é você crer corretamente, que a justiça de Deus já foi colocada sobre a sua vida, quando você creu em Cristo Jesus. E quando você creu em Cristo Jesus, todos os seus pecados foram perdoados. E quando Deus olha para você hoje, isso é importante, não responda para mim, mas quando Deus olha para você hoje, o que você acha que Deus vê? Talvez você pode achar que Deus vê alguém que está fora da vontade dEle. Não, pastor, Deus vê um pecador, Deus vê um fofoqueiro, Não, eu vou te falar o que Deus vê. Deus vê você de uma maneira perfeita. Alguém que foi completamente lavado pelo sangue de Jesus. Alguém que não tem mais nenhum pecado, porque os seus pecados já foram cobertos pelo sangue de Cristo. E aí Paulo diz que bem-aventurado é esse homem, a quem Deus jamais imputará pecado. Por quê? Porque o seu pecado não pode mais ser lembrado por Deus, porque ele já foi perdoado. E aí quando eu vivo nessa ótica, quando eu vivo dessa maneira, tudo na minha vida vai ser acrescentado. Quando eu entendo que eu já sou justiça em Cristo Jesus, não que eu vou ser amanhã, mas eu já sou justiça em Cristo, porque eu criei em Cristo Jesus, e essa justiça me foi atribuída, me foi colocada. Isso gera fé no meu coração, para crer que tudo que eu necessito, o Senhor já liberou sobre a minha vida. E aí presta atenção nisso. Você não precisa mais aplicar fé para ter um bom trabalho. Você não precisa mais aplicar fé para ter uma casa. Você apenas precisa crer que você é justo. Você apenas precisa crer que você já é justificado em Cristo, que você já foi completamente lavado em Cristo, que você já foi completamente purificado do Senhor, e hoje você se tornou justiça de Deus. Esse é o evangelho que Paulo anunciava. Presta atenção, o evangelho significa boas novas. Boas novas. E sabe qual que é a maior boa nova que nós podemos falar? Que Deus não está mais imputando o pecado na vida dos homens, porque o Senhor já os perdoou lá na cruz do Calvário. Quando você tem esse entendimento, você vai entender o que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando você entende que não existe condenação, não existe medo. Quando você entende que não há mais dívida,
você tem paz para saber que Deus está cuidando de você. Talvez você chegou aqui nessa noite com tantos medos. Talvez você chegou aqui nessa noite com tantos problemas. E a pergunta às vezes é o seguinte: será que Deus é por mim? Será que Deus está a meu favor? Será que Deus está jogando o meu time? Não, pastor, é porque eu estou bem fora ainda do propósito, eu não estou inserido. Deixa eu te dizer algo. Se teve um dia que você creu em Cristo Jesus, Ele levou a sério essa oração. E a Bíblia fala que nada pode mudar isso. Ele vai estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Você crê que você não está sozinho? Você crê que tem um pai que está zelando por você? Assim como você se preocupa em colocar comida na mesa do seu filho, Deus se preocupa em colocar na sua. Assim como você se preocupa com a escola do seu filho, Deus se preocupa com as suas coisas. Por isso você pode viver uma vida em paz, tendo a certeza que a sua vida está no lugar mais seguro possível. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos aonde você está. Esquece um pouco a pessoa que está do seu lado agora. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei qual que é a sua situação. Mas eu louvo a Deus porque você chegou. Eu louvo a Deus porque o Senhor te trouxe. E como eu falei, às vezes nós nos acostumamos a viver uma vida ansiosa. Às vezes nós nos acostumamos a viver uma vida corrida. Às vezes nós nos acostumamos com tanta ansiedade. Você trabalha, você já atende uma ligação, você já lê uma mensagem no WhatsApp, você já manda um e-mail, você já está fazendo tantas coisas que te levam a viver uma vida estressada. Tudo hoje acontece de uma forma muito rápida. E às vezes você já se acostumou com a ansiedade e a preocupação. Mas o Senhor quer aquietar o seu coração nessa noite. O Senhor quer aquietar a sua vida nessa noite. Essa vida estressada nos leva a deixar de depender de Deus. E às vezes também nos leva a querer que Deus resolva as nossas situações na mesma rapidez que nós resolvemos as coisas. Que Deus mude as circunstâncias na mesma velocidade que nós mudamos as coisas. Que Deus haja da mesma rapidez que nós fazemos as coisas. Mas as coisas de Deus não acontecem no nosso tempo. E aí às vezes quando não acontece, nós ficamos mais nervosos ainda. Mas Deus te trouxe aqui para dizer algo para você. Aquieta o seu coração. Porque o seu Pai tem o controle de todas as coisas debaixo do céu. Receba paz sobre o seu coração. Nesse exato momento, nessa hora, renda-se o seu coração a Deus. Renda-se o seu coração a Ele. Porque você vale muito mais do que as aves do céu, meu irmão. Porque você vale muito mais do que os lírios do campo. Porque você é muito mais importante do que um passarinho. Porque você tem um Deus que se tornou o seu Pai. E hoje você foi feito justiça dele. Justiça de Deus em Cristo Jesus. E isso precisa trazer paz ao seu coração. Por isso eu queria que você agora, do seu jeito, da sua maneira, lance toda a ansiedade sua diante do Senhor agora. Enquanto os irmãos vão ministrar uma canção, lança sua ansiedade diante do Senhor. Entrega para o Senhor agora a sua preocupação. Entrega para o Senhor agora. Entrega para o Senhor agora as suas preocupações, que você possa confiar que você tem um Pai que cuida de você. Oh Jesus, fala para o Senhor nessa noite que você decide confiar, que
você decide lançar sobre Ele a sua confiança. Oh, Jesus. Graça, doce o som que salva o pecador. Pai, remove de nossos corações toda a ansiedade. Deus, eu quero colocar diante do Senhor, oh Deus, os meus irmãos. Pai, eu quero declarar que toda a ansiedade, oh Deus, é removida dos nossos corações nessa noite. Pai, eu quero declarar, oh Deus, que nós vamos experimentar do cuidado do Senhor. Pai, eu quero declarar que nós vamos experimentar, oh Deus, dos milagres do Senhor sobre as nossas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, que o Senhor, oh Deus, possa remover das nossas vidas, Pai, tudo aquilo que gera incredulidade, Pai, tudo aquilo, oh Deus, que nos afasta de confiarmos no Senhor. Deus, eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que as nossas necessidades, oh Deus, serão supridas no Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, que o Senhor, oh Deus, possa visitar cada um dos nossos irmãos, trazendo paz, trazendo refrigério, Pai, trazendo liberdade, oh Deus, para crer que o Senhor cuida de nós. Pai, que possamos, oh Deus, ter revelação que nós temos um Pai que nos ama, Pai, um Pai que zela por nós. Oh, Jesus, lance sobre o Senhor nessa noite toda preocupação, lance sobre o Senhor nessa noite toda ansiedade, toda inquietação. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, que o Senhor possa nos salvar de toda ansiedade, de todo medo, de toda preocupação. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Fala para o Senhor isso, que nós possamos ver o Senhor a cada dia. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Pega a sua mão direita nessa noite. Diga assim: Senhor Jesus, eu te louvo, porque eu tenho um Pai que me ama e cuida de mim, de cada detalhe da minha vida. Nessa noite, eu lanço sobre o Senhor cada uma das minhas preocupações, dos meus temores e das minhas ansiedades. Eu sei que a minha vida está segura em tuas mãos. Eu sei que nas tuas mãos eu posso descansar, porque eu sei que o meu Deus está trabalhando em meu favor, e eu confio que nada foge do seu controle. E é por isso que a cada dia eu irei viver uma vida em paz, sabendo que o Senhor é a minha segurança. É por isso
porque a cada noite eu irei deitar em paz e terei o sono do justo, porque o meu Deus trabalha em meu favor, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai viver uma vida em paz. Quero declarar sobre a sua vida que a cada manhã você vai desfrutar de uma alegria, de uma paz e do cuidado do Senhor, porque você tem um Deus que cuida de você. Amém? Antes de encerrar, você que nos visita, eu quero entregar para você uma lembrança, quero entregar um cartão nosso, quero declarar sobre a sua vida que nós nos sentimos muito honrados com a sua visita. Se você nos visita, só faz um sinal com a mão, que um servo vai chegar até você. Queria que os irmãos fossem rápidos, fica com a sua mão levantada até o servo chegar. Se tiver mais irmãos para ajudar. Quero agradecer a Deus pela sua visita. Quero dizer que para mim é um privilégio ter você aqui. Esse cartão postal tem uma parte que fala da nossa igreja, mas tem outra parte onde nós queremos orar por você. De uma maneira bem rápida, essa caneta também é uma lembrança nossa. Se você deseja uma visita, se você quer um pedido de oração, eu queria que você preenchesse isso aí bem rapidinho, e você vai destacar e vai entregar para esse servo. Eu quero louvar o Senhor pela sua vida, pela sua família, e declarar que você vai ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Assim que você preencher, entregue para os servos. Nós temos uma semana abençoada, estamos encerrados em nome de Jesus. Deus te abençoe e fiquem com Deus em nome de Jesus.